E aí, meu estudante, tudo bem com você? Vamos analisar nessa aula uma série de questões de direito penal. Então, vamos para a questão aí na tela para você. Primeira questão, banca FUNCAB da Polícia Civil do Pará de 2016. O homicídio é doutrinamente classificado como crime A. De dano material e instantâneo de efeitos permanentes. B. Vago e permanente. C. Próprio de perigo individual e consumação antecipada. D. De concurso necessário, comum e de forma livre. E. De mão própria, habitual e de forma vinculada. Então você pode dar uma pausa aí para você resolver a questão e a gente já vai ver aí qual é o gabarito certo. Então a questão está pedindo o item correto sobre a classificação doutrinária do homicídio, tá? O nosso gabarito aqui é o item A. O homicídio, ele é doutrinamente classificado como um crime de dano. Dano a quem? Dano à vida, ok? Material, porque a gente tem sim um resultado material. Instantâneo e de efeitos permanentes. Por que efeitos permanentes? Porque depois que a pessoa veio a óbito, não tem mais o que se fazer. Essa pessoa não volta mais, ok? Então, a classificação doutrinária aí do crime de homicídio é o nosso gabarito item A. O item B está errado porque é um crime vago? Não, não é vago, teve ali o homicídio. O item C, consumação antecipada, como é que eu vou fazer a consumação antecipada de um homicídio antes de matar a pessoa? Também não tem lógica. Item D, de concurso necessário, comum e de forma livre? Também não. De mão própria, habitual e de forma vinculada? Também está errado, ok? Gabarito da questão, gabarito A. Vou passar aqui umas classificações para você. O crime de dano, o delito consuma-se com efetivo prejuízo ao dano, agravo ao bem jurídico. Nesse caso dessa questão, a vida. O crime material, o tipo penal descreve a conduta e o resultado. Exige-se o resultado. Então, o crime material, ele precisa em si do resultado, ok? O crime comum não exige sujeito qualificado especial, pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime de forma livre pode ser praticado por qualquer meio de execução. Comissivo exige a ação do sujeito ativo, pode ser também impróprio e omissivo. Crime unissubjetivo pode ser praticado por um só agente. Crime plurissubjetivo, em regra, existem vários atos para sua consumação. E os crimes não transeuntes são aqueles crimes que deixam vestígios, ok? Apenas complementando aí o comentário das nossas questões para você não ficar em dúvida. Vamos aí para a próxima questão, também da Polícia Civil do Pará, banca FUNCAB de 2016. O crime de ameaça é... O crime de ameaça, 2 pontos. Item A. Não pode ser praticado por meios simbólicos. B. É de ação penal privada. C. Pressupõe injustiça do mal prometido. D. Quando usado como meio executório de um roubo, coexiste com este em concurso de crimes. E. Não admite transação penal. Pausa aí para você resolver. Voltando aí à nossa questão. O caput é bem curtinho. O crime de ameaça está pedindo qual é uma característica do crime de ameaça, tá? O crime de ameaça está lá no artigo 147. O gabarito da nossa questão é o gabarito C, tá? O item A está errado porque diz que não pode ser praticado por meios simbólicos. E o caput do artigo 147 diz ameaçar alguém por palavras, escrito ou gesto, ou de qualquer outro meio simbólico, tá? Então está errado por isso. O item B está dizendo que é de ação penal privada. Errado. Por quê? Porque o crime de ameaça ele procede mediante representação. Então, entende-se que ele é uma ação pública condicionada à representação, tá? O item B também está errado. O item C é o nosso gabarito correto. O item B está falando ali em concurso de crimes? Não, tá? Por quê? Porque a ameaça ela é absorvida pelo crime de roubo, então não rola também o item D. E o item E
E o item E está errado porque é crime de menor potencial ofensivo, logo pode ser competência dos juizados especiais, ok? Então fechamos aí a nossa questão. Gabarito C de casa, cavalo. Vamos aí para a próxima questão. Questão essa da banca Funcab PC Bahia 2016. Configura-se estupro de vulnerável. Cuidado, estupro de vulnerável. Item A. Manutenção de relações sexuais com pessoa desacordada em virtude de severa embriaguez, ainda que a vítima, depois de concluída a conduta e ao recuperar sua consciência, passe a consentir para o ato libidinoso. B. Indução de menor de 14 anos a presenciar a prática de atos libidinosos, a fim de satisfazer a lascívia de outrem. Item C. Constrangimento, mediante violência de pessoa portadora de enfermidade mental, a prática de conjunção carnal, ainda que a vítima tenha necessário discernimento para a prática do ato sexual. Item D. Assédio no ambiente do trabalho de adolescente, aprendiz, que conste com 16 anos de idade, visando obter favorecimento de natureza sexual. Item E. Prática de sexo anal consentido com adolescente de 14 anos de idade que esteja submetido à prostituição. Então você pode resolver a questão aí, dando um pause, e a gente volta para ela aí. Então o caput da questão veio bem curtinho. Configura-se estupro de vulnerável, ok? O gabarito dessa questão é o gabarito A. Então o gabarito A está de acordo. A manutenção de relações sexuais com pessoa desacordada em virtude de severa embriaguez, ainda que a vítima, depois de concluída a conduta e ao recuperar a sua consciência, passe a consentir com o ato libidinoso. Então você começou o ato de estupro, porque a pessoa estava embriagada. Durante o ato, ela foi recuperando a consciência e começou a consentir com o ato. Vai ser, sim, considerado como estupro de vulneráveis, ok? Não faça isso. O erro do gabarito B está lá em a fim de satisfazer, tá? Não é, tá errado, ok? O erro do item C está lá no finalzinho, ainda que a vítima tenha necessário discernimento. Então, se ela tem o necessário discernimento, se ela consegue entender que aquilo ali é um ato sexual e ela quer aquela prática, então não temos crime aqui, beleza? Item D. O item D está certinho, porém o crime aqui não é estupro, é assédio sexual qualificado por ser vítima menor de 18 anos, ok? O contexto do crime está certo, porém não é o crime que foi pedido no enunciado da questão. E a letra E está errada porque, além dessa pessoa se encontrar em prostituição, ela ainda consentiu o ato. Então, também está errado o gabarito dessa questão, mais uma vez, gabarito A de amor. Vamos aí para a próxima questão. Banca Funcab ANS 2016. O funcionário público que se apropriar de dinheiro, valor ou de qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio, comete o crime de questão muito recorrente em concurso público. Por que essa questão sempre cai, professor Renatão? Por quê? Porque é um crime que está diretamente ligado à sua função pública, ok? Item A. Peculato mediante erro de outrem. B. Peculato. C. Concussão. D. Prevaricação. E corrupção passiva. Pausa aí para você responder. E o resultado dessa questão, gabarito B. Peculato. Artigo 312 do Código Penal. Peculato. Apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa.
a pena dificilmente é cobrada, não precisa se preocupar com isso. O parágrafo 1º diz que aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário público. Então, mesmo que ele não tenha subtraído a coisa diretamente, mas ele contribuiu para outra pessoa subtrair, também ocorre o crime de peculato, ok? O item A diz que é peculato mediante erro de outrem, obter vantagem mediante erro comum. Esse aqui é quando a pessoa vem pagar um tributo e não é na sua repartição, você recebe esse tributo porque a pessoa está cometendo um erro e você quer obter uma vantagem, tá? Peculato sob erro de outrem é esse exemplo que eu dei para você. Não pode. O item B é o nosso gabarito, está correta. Concussão, você precisa decorar o verbo exigir, ok? Prevaricação, retardar ou deixar de praticar ato de ofício. Você tem que fazer aquilo, você fica esperando para fazer, para facilitar uma situação, uma outra pessoa. Também está errado. Corrupção passiva, solicitar ou receber vantagem ilícita. Solicitar ou receber vantagem ilícita, ok? Então, fechamos aí a nossa questão, gabarito B de bola. Vamos aí para a próxima questão. Questão da Polícia Civil do Pará, Banca Funcab, 2016. Sobre o crime culposo, é correto afirmar que a. Sua caracterização independe da previsibilidade objetiva do resultado. B. É dispensável a verificação do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. C. Encontra-se em seu fundamento legal no artigo 8º do Código Penal. D. Se alguém ateia fuga em um navio para receber o valor do contrato de seguro, embora saiba que com isso provoque a morte dos tripulantes, essas mortes serão reputadas culposas. E. Descumpre o dever de cuidado, provocando resultado criminoso por ele não desejado. Então, pausa aí para você resolver a questão. O gabarito dessa nossa questão aqui é o gabarito item E de elefante, tá? O enunciado da questão está pedindo sobre o crime culposo. O que você precisa saber do crime culposo? Crime culposo está lá no artigo 18 do Código Penal e diz assim: diz-se o crime culposo quando o agente deu causa ao resultado por 3 requisitos. Quais são esses requisitos, professor? Imprudência, negligência ou imperícia, tá? Vai ser considerado crime culposo nessas 3 hipóteses aqui. O item A está errado porque a previsibilidade objetiva é um dos requisitos do crime culposo. O item B, o erro do item B está lá no comecinho. É dispensável, errado. É indispensável, pois é um elemento do crime culposo, tá? É indispensável a verificação do nexo de causalidade. Então, é indispensável. O erro do item C é uma brincadeira, porque não está previsto no artigo 8º, e sim no artigo 18, tá? O erro do item D está falando que ele ateia fogo no navio para receber a indenização do seguro. Porém, ele sabe que existem pessoas dentro desse navio e ele sabe que ele assume o risco dessas pessoas morrerem pelo ato dele ter ateado fogo no navio. Para ser culposo, tem que ter 3 requisitos: imperícia, imprudência e negligência, tá? Aí vai ser culposo, sem a intenção. No caso, ele assumiu o risco, ele teve o dolo eventual, ele teve o dolo indireto, ele assumiu o risco de causar a morte dessas pessoas. Mesmo que essas pessoas sejam 3 atletas de natação, que eles possam pular e sair nadando, ele assumiu o risco de matar essas pessoas. Então ele teve o dolo, tá? Ele teve a intenção. Por isso que o gabarito D está errado. E o gabarito E de elefante é o nosso gabarito correto dessa questão. Vamos aí para a próxima questão da Banca Funcab, também da Polícia Civil do Pará,
de 2016. Considerando apenas as informações existentes nas alternativas, assinale aquela que caracteriza crime de lesão corporal gravíssima. Está pedindo qual é o crime de lesão corporal gravíssima. Item A. Queima culposamente significativa de parte do corpo da vítima, de modo a causar-lhe deformidade permanente. B. Lesionar a vítima dolosamente, causando-lhe por culpa incapacidade permanente para o trabalho. C. Provocar dolosamente a perda de audição de um dos ouvidos da vítima. D. Transmitir à vítima intencionalmente enfermidade grave, mas curável. E. Agredir a vítima com intenção de interromper a sua gravidez mediante aborto, o que efetivamente ocorre. Então, uma pausa aí para você resolver essa questão e nós vamos ver qual é o item certo dessa questão, tá? O gabarito dessa questão é o gabarito A, ok? O item B ali está errado porque fala em dolosamente, depois fala em culpa, tá? Então está contradizendo ali e está deixando brecha para a questão estar errada. Então considere ela errada. O item C é lesão corporal de natureza grave e o enunciado da questão está pedindo gravíssima. Então também não rola para gente. Item D. Transmitir à vítima intencionalmente enfermidade grave, mas curável. Na lesão corporal gravíssima, a enfermidade ela não é curável, ela é incurável, ela não tem cura, por isso o gabarito está errado, por isso que essa questão está errada. Lembre-se, lesão corporal gravíssima e incurável, beleza? No item E ocorre o chamado crime pré-ter-doloso. O que é o crime pré-ter-doloso? É quando você quer um resultado, mas você tem outro resultado. A intenção era agressão, porém gerou o aborto. Então, esse tipo de situação a gente considera crime pré-ter-doloso. Então, gabarito dessa questão, gabarito A. Vamos aí para a questão 7. Banca Funcab PC Pará 2016. A fim de subtrair pertences de Bartolomeu, Marinalda coloca barbitúricos em sua bebida, fazendo-lhe o desfalecer. Em seguida, a mulher efetiva a subtração e deixa o local, sendo certo que o lesado somente vem acordar algumas horas depois. Nesse contexto, é correto afirmar que Marinalda praticou o crime de: Item A, furto qualificado. B, apropriação indébita. C, estelionato. D, extorsão. E, roubo. Uma pausa aí para você responder essa questão. Pause o vídeo aí, resolva a questão. E agora a gente vai para o gabarito. O gabarito dessa questão aqui é o gabarito E, ok? Para ficar fácil aqui, eu vou dar uma passada pelas essas definições, ok? Furto qualificado. Segundo o Código Penal, artigo 155, é aquele em que ocorre a destruição ou rompimento de obstáculo. Houve destruição? Houve rompimento de obstáculo? Não. Então não é furto qualificado. B. Apropriação indébita. A apropriação indébita é o crime previsto no artigo 168 do Código Penal, que consiste no apoderamento de coisa alheia móvel sem consentimento do proprietário. Coisa alheia móvel sem consentimento do proprietário, tá? Por exemplo, você ir numa locadora de carro, pegar um carro e sumir com um carro, ok? Estelionato é considerado crime contra o patrimônio, sendo definido como obter para si ou para outro em vantagem ilícita. O estelionato tem que ter uma forma ilícita, tem que estar escrito ilícito, ok? Ilícito e também de meio ardil, tá? De meio que você falsificou um documento, você fez alguma coisa para enganar, você fez alguma coisa de modo fraudulento. Aí você está configurado no estelionato, ok?
A extorsão é você obrigar alguém a praticar certa situação, tá? Bem tranquila a extorsão, mediante chantagem, mediante vantagem, recompensa, lucro. Então, bem tranquila a extorsão. E o roubo que é o gabarito da nossa questão, o famoso artigo 157, aí, muito conhecido aí nos presídios, né? Com certeza você já viu alguém que foi preso. Quanto fez? 157, 155, tá? Subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la por qualquer meio, reduzindo a impossibilidade de resistência. Da mesma pena incorre quem logo depois de subtrair a coisa, emprega violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para terceiro. O parágrafo 2º traz os casos em que a pena aumenta, não é interessante para nós nesse momento, ok? Onde é que está a grave violência aí, Renatão? Você dificultou a capacidade de resistência da pessoa, ok? Deu o famoso boa noite Cinderela. Próxima questão. Leia as alternativas a seguir e assinale a alternativa correta. A. A pessoa jurídica só pode ser sujeito passivo de crimes patrimoniais. B. A pessoa jurídica pode ser sujeito passivo em crimes de difamação. C. A pessoa jurídica pode figurar como sujeito ativo em um crime contra a administração pública previsto no Código Penal. D. Os inimputáveis não podem ser vítimas de crime contra a honra. E. Os inimputáveis por embriaguez proveniente de caso fortuito não pode figurar como sujeito passivo. Então, uma pausa aí para a gente resolver essa questão. O item A está errado porque também pode ser no caso de calúnia, difamação e mais alguns outros crimes. O gabarito dessa questão, gabarito B, ok? O item C está dizendo que a pessoa jurídica pode ser sujeito ativo. A pessoa jurídica só pode ser sujeito ativo em crimes ambientais, tá? Via de regra, ela é sujeito passivo nos crimes, ok? Item D. Os inimputáveis não podem ser vítimas de crime contra a honra. Podem sim, por isso que está errado. Item E. Os inimputáveis por embriaguez proveniente de caso fortuito não pode configurar como sujeito passivo. Também o não está tornando o item errado. Pode configurar como sujeito passivo sim, ok? Vamos aí para a próxima questão, penúltima questão desse nosso encontro de hoje, nessa nossa resolução de 10 questões. FUNCAB, Polícia Militar de 2014. Salvo expressa disposição em contrário, a tentativa é punida com a pena do crime consumado, diminuída. Então, tratamos aqui da tentativa, muito importante isso também. Item A, da metade. B, de 1 a 2 terços. C, de 1 a 3 quintos. D, de 3 quartos. E, de 1 oitavo. Gabarito dessa questão, gabarito B, e está lá no artigo 14 do Código Penal. Disse o crime tentativa, quando o crime é tentado. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Parágrafo único. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços, ok? Então, diminui de 1 a 2 terços, cada caso vai ser analisado em um caso concreto. B, gabarito da questão, B de bola. E a nossa última questão dessa nossa aula de hoje é uma questão da banca FUNCAB, da Polícia Militar, também de 2014. Caracteriza crime contra a paz pública. A, associação criminosa. B, desacato. C, denunciação caluniosa. D, motim de presos. E, desobediência. Uma pausa aí para você resolver. O gabarito dessa questão aí é o gabarito item A, associação criminosa, ok? Definição de desacato. É considerado um crime previsto no Código Penal Brasileiro, em seu artigo 331. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dele.
definição de desacato. Denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal. Dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra outra pessoa, imputando-lhe crime que sabe-se ser inocente. Então eu sei que o cara não fez aquilo e eu vou lá, faço a abertura de um inquérito para apurar aquilo que eu sei que o cara não fez. Isso é uma denunciação caluniosa. D. Montim de preso. A revolta coletiva de presos perturbando a ordem ou a disciplina na prisão. E o item E. Desobediência. De acordo com o Código Penal, é um crime praticado pelo particular contra alguém da administração pública. Considera-se desobedecer ordem judicial de funcionário público no exercício da função, tá? Então a pena prevista aí é de 15 dias a 6 meses, não cai apenas para completar, ok? E o crime contra a paz está lá no artigo 288 do Código Penal, beleza? Então, pessoal, fechamos aqui a nossa primeira aula de resolução de questões. Fechamos aqui 10 questões. Um abraço, bons estudos e até mais.